Olá, tudo bem, gente? Com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai continuar falando sobre empreendedorismo, tá? Só que a gente vai trazer um novo olhar sobre algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai trazer aqui é o que é ser protagonista. Então, isso está lá na página da apostila de vocês, na página 41. Quer falar um pouco sobre o protagonismo juvenil. Então, o que é ser um protagonista? Quando a gente fala assim, você vai ser o protagonista daquela peça da escola, daquele teatro, aquela peça de teatro, você vai ser o protagonista da dança, você vai ser o protagonista na apresentação, que seja. O que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre protagonismo? Bom, provavelmente o que vem na sua cabeça é o ator principal, é uma pessoa de destaque, é alguém que vai estar à frente, que vai ocupar uma posição diferente das outras. Ele vai ser o protagonista. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre protagonismo é que quando a gente fala sobre protagonismo, nós estamos falando sobre você assumir uma posição. E que posição é essa? Então, seria você tomar as rédeas das situações em vez de ter uma posição de vitimismo. Então, o que seria o vitimismo? Seria eu olhar para as circunstâncias da minha vida e eu ficar, ai, que dó de mim, porque ninguém me dá uma oportunidade, porque é muito difícil para mim, olha a minha história, né? Olha aqui como para o fulano é fácil, para o ciclano é fácil, ele tem tudo e eu não tenho nada. Isso é uma posição de vítima. É você colocar a responsabilidade nas circunstâncias e você não tomar as rédeas para que as coisas aconteçam na sua vida. Então, quando você se torna o protagonista, você está assumindo as rédeas. Se eu falar para você assim, olha, você precisa se tornar o protagonista da sua história. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você precisa assumir as rédeas da sua vida, que você precisa protagonizar a sua vida, parar de colocar a culpa nas circunstâncias e assumir mesmo o controle, né? Eu sei, gente, que as coisas realmente elas são diferentes quando a gente vou dar o meu exemplo, né? Eu sou formada na UEM e eu fiz engenharia civil na UEM, conforme eu falei para vocês já em algum vídeo aí. E eu sempre achei que era muito difícil isso acontecer, porque assim, eu não formei ano passado, faz um tempinho já que sou formada. Tem cara de novinha, mas eu não sou tão novinha assim. Então, quando eu entrei na faculdade, em 2011, há 9 anos atrás, não tinham tantos recursos quanto existem hoje, né? A gente tem lá 25 mil tipos de financiamento, bolsa disso, daquilo, daquilo. Na época não era tão simples assim. Então, as faculdades que tinham de engenharia era Sesumar, e era caro, para minha realidade, e tinha uma outra lá. Eu estudei, gente, a vida inteira em colégio público, tá? Eu nunca estudei em colégio particular, a não ser no pré. Mas fora o pré, eu estudei minha vida inteira em escola pública. E os meus pais não são formados, meus irmãos não são formados. Hoje eles são, mas na época eles não eram formados. Então, né, dentro da minha casa, essa cultura de faculdade, isso era algo muito novo. Então, eu não tinha um apoio financeiro dos meus pais para eu poder fazer um cursinho, para poder passar na UEM, porque era tipo assim, filho de pobre não forma na UEM. Esse era o conceito que minha família tinha. E inclusive, falaram muito isso para os meus pais. Mas o meu pai sempre me apoiou. Financeiramente, ele não podia, não tinha condições. Mas ele sempre falava: você vai conseguir, você é dedicada, você vai ver, você vai passar no vestibular. E a minha mãe, ela tinha uma cultura mais: você precisa trabalhar, você faz suas coisas, mas você tem que trabalhar. Só que para passar na UEM, eu tinha um entendimento que o tanto que eu precisava estudar, eu precisaria ficar integralmente estudando. E eu realmente tentei trabalhar, estudar, e para mim não rolou. E aí, o que eu fiz? Eu precisava de uma estratégia. Minha mãe não podia me ajudar, né? Depois, gente, quando eu passei na faculdade, só fazendo lá dentro, vocês não achar que minha mãe é horrível, ela que me bancou a faculdade inteira, basicamente, né?
ela que me ajudou muito. Mas, num primeiro momento, quando eu fui impor uma ideia que era diferente daquela cultura que tinha na minha casa, eu tive sim minhas resistências, mas eu tinha o quê? Um sonho. A gente tem falado muito sobre empreendedorismo, sobre sonhos. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava num lugar, trabalhava meio período num lugar, trabalhava, na verdade, das 6 às 11h30 da noite. E eu estudava de manhã. E não estava dando, porque eu tinha aula de manhã, às vezes tinha aula à tarde, não estava conseguindo estudar e trabalhar, tinha que acordar cedo, tava bem cansativa essa rotina para mim. Coitada, mal sabia eu que na faculdade eu nem ia dormir. Mas enfim, nesse primeiro momento estava difícil. E aí eu falei, cara, eu preciso estudar. Então o que eu vou fazer? Eu preciso de uma estratégia, né? Lembra ideias e oportunidades que a gente falou na aula passada? Bom, eu vou conversar com os meus chefes, vou explicar para eles a situação e vou pedir para eles me mandarem embora. Porque aí, se eles me mandarem embora, eu tenho direito ao seguro-desemprego. E, bom, eu acho que eu tinha, na época, nas 2 épocas, acho que eu ia pegar 4 parcelas do seguro, pelo tanto que eu tinha trabalhado lá. Eu falei, bom, 4 parcelas do seguro, eu vou achar um cursinho barato. Aí eu fiz as contas de quanto eu tinha de conta parcelado ainda para pagar, tipo, acho que eram uns R$ 900. Aí com o meu acerto eu meio que paguei essas contas, então eu zerei, não consegui investir em nada no meu acerto. E com o dinheiro do seguro, eu paguei meu cursinho. Eu achei um cursinho super barato em Maringá. Eu acho que na época eu pagava R$ 100, esse cursinho nem existe mais, mas era muito barato, tipo, mesmo. Porque quando eu fiz o Nobel, acho que eu pagava 400 na época. Hoje nem sei quanto que tá. Então, eu pagava R$ 100 e eu estudava à noite, ia para as aulas à noite, e durante o dia eu ficava estudando em casa. E aí, gente, eu estudei e eu passei na UEM. Sim, eu fui contra a situação, não me fiz de vítima, sabe? Meus pais não tinham condições, eu estudei em colégio público, muitas pessoas desacreditaram de mim, mas eu acreditei no meu sonho e eu não me fiz de vítima. Eu falei, cara, eu quero isso, então eu vou atrás, eu vou dar um jeito. E eu dei um jeito. E se não fosse esse jeito, eu teria dado outro jeito. Garanto pra vocês. Então, isso da gente ser protagonista é a gente se empoderar de alguma forma. É a gente entender que as nossas circunstâncias que nos limitam, elas não podem de fato nos limitar. E aí aqui, quando a gente fala de protagonismo, o Ramiro, de 17 anos, falou o seguinte, está na apostila na página 41. Quando falamos de protagonismo, estamos falando de iniciativa e de liderança, de ação política para enfrentar problemas sociais, políticos e econômicos. Tem a ver com cidadania, porque jovens não querem ser só voluntários, mas querem influenciar políticas públicas e incentivar as pessoas para que também colaborem com propostas e realizem os resultados das ações do poder público através de exemplos concretos. Ou seja, o jovem pode sim ser um cidadão influente, pode sim ter ações que movem a sociedade. Isso só depende de você acreditar, isso só depende de você entender o seu papel na sociedade. Muitas pessoas. Tem uma música que fala que o jovem. Gente, como que é a música? Peraí, eu vou lembrar. Lembrei, a música fala assim: o jovem no Brasil nunca é levado a sério. Acho que vocês devem conhecer essa música, né? Jovem no Brasil nunca é levado a sério. Tchananana, não lembro o resto. Mas isso não precisa ser uma realidade, né? Quando o jovem entende a sua posição, vocês são futuro, gente. Não permitam que as circunstâncias da vida parem os sonhos de vocês. Sejam protagonistas da história de vocês. Não deixem as pessoas falarem que porque vocês são jovens, vocês não podem. Não acredito nisso. Vocês podem sim. Se você acreditar nos seus sonhos, você pode. Se você consegue sonhar, você consegue realizar. Eu acho que eu falei isso já em algum vídeo e isso é muito real, tá? Então não permitam que pessoas matem os sonhos de vocês, não permitam que pessoas digam que vocês não podem, porque vocês podem. Mas eu digo, ninguém acontece por acaso. As pessoas que acontecem porque sonharam, porque acreditaram, porque foram atrás dos sonhos delas, e vocês também precisam ir atrás dos sonhos de vocês. Sejam protagonistas da própria história de vocês. Empreendam. Se vocês têm um sonho, empreendam. Tem pessoas que não têm sonho, mas se você tem, se organize.
trace metas na sua vida. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Eu espero que essa aula ajude você, não apenas no seu trabalho, em questão de você se posicionar e ser um diferencial lá, mas que ajude você na sua vida como um todo. Eu quero agregar na sua vida hoje, ok? Então vamos para a próxima aula.